Contextualização histórica e cultural. A poesia travadoresca é um estilo da época que surgiu na Idade Média. Nesse período histórico, predominava o teocentrismo, pois a Igreja Católica, com poder económico e político, exercia total domínio no Ocidente. Esta teve início particularmente na parte norte da Península Ibérica, especialmente na Galiza e no norte de Portugal. O início da literatura portuguesa acontece devido à Península Ibérica ter sido campo de batalhas e de convivência entre muitos povos, durante muitos séculos, o que influenciou a sua literatura. A poesia travadoresca era cantada em galego ou português. Os principais agentes eram os trovadores, as soldadeiras e os jograis, como por exemplo o rei Dom Dinis, que escreveu diversas cantigas. O travadorismo, na sua origem, era transmitido oralmente e eram sempre melodias cantadas. Mais tarde, passou a ser transmitido através de compilações em cancioneiros, como Cancioneiro da Ajuda, Cancioneiro da Biblioteca Nacional e Cancioneiro da Vaticana. A literatura artística e de pensamento eram restringidas pelo clero. Foi nesse contexto que surgiu o travadorismo, movimento literário medieval caracterizado por uma poesia cantada, as chamadas cantigas travadorescas. A arte travadoresca possui, portanto, uma vertente lírica amorosa, que se revela nas cantigas de amor e de amigo, e outra satírica, que se agrupam nas cantigas de escárnio e de maldizer. Caracterização das cantigas de amigo, amor, escárnio e maldizer. Cantigas de amigo. A cantiga do amigo é um género autóctono. O sujeito poético é uma donzela, moça e ingênua, que se refere ao amigo, sempre ausente, mentiroso, traidor, mas formoso. A nível de caracterização temática, destaca-se a variedade do sentimento amoroso, como a alegria, o amor, a tristeza, a ansiedade, a saudade e a raiva, etc. Associada à existência de confidentes, sendo as principais a mãe, as amigas e a natureza, que assume uma dimensão humanizada. Quanto ao ambiente, é marcado essencialmente pelo ambiente doméstico e familiar, pois está relacionado com as tarefas domésticas e da vida coletiva. A estrutura formal caracteriza-se pela simplicidade e repetição, que se pode verificar na existência de um refrão. Acrescenta-se a este refrão o sistema da Lei-Chapelain, paralelismo, que é a repetição de versos, o que facilita a memorização da cantiga. Cantiga do amor. O sujeito poético é uma voz masculina que se dirige à mulher amada. Relativamente à representação de afetos e emoções, destacam-se a coita de amor, que representa o sentimento provocado pelo amor não correspondido, que conduz à morte de amor, e o elogio cortês, ou seja, o elogio da amada, modelo de beleza e de virtude. O ambiente difere em relação às cantigas de amigo, já que o espaço deixa de ser campestre e passa por um espaço aristocrático, ambiente palaciano. Existe um código da mesura, pois normalmente esta mulher é casada. Em termos da sua estrutura formal, esta pode ser cantiga de mestria, segue a canso provençal e pode terminar com uma finda. Admite dobre, que é a repetição da mesma palavra em todas as estrofes no mesmo lugar. Mós dobre, utilização da mesma palavra, mas com alteração. E a ata finda, encadeamento entre estrofes. Cantiga de refrão, que é com refrão ou estribilho. Cantigas de escárnio e maldizer. O sujeito poético é também uma voz masculina que faz uma crítica de forma direta ou velada. Neste tipo de cantigas encontramos representação de afetos e emoções, pela dimensão satírica, ou seja, paródias do amor cortês que critica o amor exagerado das cantigas de amor. Critica também as regras do amor cortês, de origem provençal, e pela crítica de costumes, ou seja, crítica ao abandono militar, à cobardia de vassalos em campo de batalha, ou julgamento pela falta de dotes poéticos dos jograis. Vamos agora analisar a Cantiga de Amigo de Martim de Ginzo. A nível de estrutura temos 4 estrofes constituídas por dísticos com rima emparelhada consoante e um refrão. Cada verso dos dísticos contém 12 sílabas métricas e o refrão contém 7. Esta cantiga apresenta paralelismo no segundo verso da primeira estrofe e no primeiro verso da terceira estrofe. Cá me enviou mandado que se vai no ferido. E também no segundo verso da segunda estrofe e no primeiro verso da quarta estrofe. Cá me enviou mandado que se vai no fossado. A nível da análise,
O tema da cantiga é a tristeza em que vive uma donzela desde que o seu amigo lhe mandou dizer que vai para a guerra contra os mouros e reza por ele a Santa Cecília. O sujeito poético é uma voz feminina, como vive coitada, e o seu confidente é a mãe, a madre. O estado de espírito da donzela é de infelicidade e de preocupação. A donzela encontra-se em sofrimento pela partida do amigo para o ferido ou forçado, ou seja, para a guerra. Os recursos expressivos utilizados são a apóstrofe, como vive coitada madre por meu amigo, e o refrão, e por ele vive coitada, que vem intensificar o sofrimento em que vive a donzela por ter descoberto que o seu amigo irá partir. Em seguida, vamos fazer a análise da cantiga de amigo de Mendinho. A nível de estrutura, temos 6 estrofes que se organizam em dísticos com refrão. A rima é toda emparelhada e também consoante. O ritmo é binário, contribuindo para exprimir a cadência das ondas. A composição é uma cantiga paralelística perfeita com leixa pré. De notar que a presença do refrão e do paralelismo aponta claramente para a origem popular das cantigas de amigo, feitas para serem cantadas, algumas delas por 2 cantores, repetições paralelísticas e por um coro, refrão. A nível de análise, esta cantiga situa-se na ermida de São Simão, onde a donzela esperava o seu amigo, que tardava a chegar. Entretanto, a maré ia subindo e ela via-se cercada pelas ondas e temia morrer. Podemos dividir o tema em 3 partes. A primeira parte, que é da estrofe 1 a 4, em que a donzela descreve num monólogo a sua situação, obcecada pelo regresso do amigo, apercebe-se da subida da maré. Na segunda parte, estrofes 5 e 6, a donzela toma consciência da certeza da chegada da sua morte. E o refrão, cujo tema é a angústia e a saudade obsessiva na espera do amigo, pois conclui que vai morrer sem o voltar a ver. O sujeito poético deste poema é uma moça, Formosa. Nesta cantiga, a natureza tem um papel de cenário que enquadraria um hipotético encontro amoroso, mas na realidade separa a donzela do seu amor e impede o relacionamento, sendo culpada da morte da amiga. Metaforicamente, ameaça engolir a jovem. Os 2 sentimentos que dominam o estado de espírito do sujeito poético são o receio de que o amigo não regresse e o receio de morrer afogado. Os recursos expressivos utilizados são a anáfora, estando e cercarão-me e não hei, o ponto de exclamação, que grandes são, que aponta para a perturbação que se começa a apoderar da donzela perante o perigo. A adjetivação formosa permite-nos concluir que a donzela não receava propriamente as ondas do mar, mas sim o não regresso do amigo. Por fim, uma metáfora, pois as ondas do mar, de facto, são a causa do seu pânico crescente, mas também significam a paixão amorosa que o levou à ilha e cuja consequência será a sua morte. Cantiga de amigo de Pedro Vivianes. Esta cantiga é composta por 3 estrofes que são constituídas por 4 versos e por um refrão com 2 versos. As rimas desta cantiga são tipo interpolada e emparelhada, mudam de estrofe para estrofe. São estrofes isométricas, pois todas têm o mesmo número de sílabas métricas. Versos decassílabos. Esta cantiga admite um ritmo binário, adequado ao canto e à dança. Sobre a análise da cantiga. O tema é o amor metaforizado pelo baile interligado à religiosidade do homem medieval. Já o assunto, a cantiga expressa grande alegria e entusiasmo das meninas por irem à romaria, pois vão encontrar-se com os seus amigos e bailar enquanto as suas mães vão rezar por si e por elas. Nesta cantiga, o sujeito poético não é apenas uma voz feminina individual, mas sim um coro de donzelas. Temos como prova disso no primeiro verso, pois nossas madres. O refrão desta cantiga é muito expressivo e cheio de ritmo, realça a alegria das meninas. O estado de espírito das meninas, como já referi, é de alegria e entusiasmo, pois irão seduzir e provocar os seus amigos. Quanto aos recursos expressivos, temos a ironia no refrão, queimei candeias por nós e por si, que faz transparecer um tom de atrevimento que deixa claro as atitudes das meninas, pois elas vão para atraírem os amigos e não para rezar. Temos também a metáfora, candeias queimar, ou seja, cumprir promessas, e por fim temos a apóstrofe no refrão e nós, meninhas, bailaremos e. Cantiga de Amor, de Bernardo Bonaval. Esta cantiga é composta por 4 estrofes com 3 versos, sendo um verso o refrão. Esta cantiga tem um esquema rimático emparelhado, tendo cada verso 11 sílabas métricas. Já o refrão é uma redondilha maior. Esta cantiga apresenta um ritmo quaternário.
Esta cantiga relata a súplica do sujeito poético a Deus, que lhe permita ver a sua amada ou então que lhe deixe morrer. O sujeito poético é uma voz masculina, o que é característico das cantigas de amor, e o seu estado de espírito é de desespero, pois ele implora a Deus, como já foi referido, que o deixe encontrar a sua amada ou então que lhe dê a morte. Os recursos expressivos utilizados é a apóstrofe, a mostrai-me a Deus, se vos em prazer for. E a metáfora, tenho o eu por lume destes olhos meus. Cantiga de amor de Pero da Ponte. A cantiga é constituída por 4 sétimas, mas sendo 2 versos do refrão. Apresenta um esquema rimático cruzado e quanto às sílabas métricas é uma redondilha maior, incluindo o refrão. Nesta cantiga o refrão muda nas estrofes. Na primeira e na terceira o refrão é igual, se eu pudesse coitadar a quem sempre coitadeu. Na segunda e na quarta o refrão é, porque não posso eu coitadar a quem sempre coitadeu. Esta cantiga relata uma coita de amor, um amor não correspondido, que faz com que o sujeito poético deseje vingar-se daquela que lhe partiu o coração e que sempre tratou mal. Desse modo, ele deixa de a amar e procura o seu mal fazendo-a sofrer. O sujeito poético é um homem. Prova disso temos logo no primeiro verso, se eu pudesse. O estado de espírito deste sujeito é de raiva e angústia, pois sente-se traído pela sua amada. Quanto aos recursos expressivos, temos a exclamação, que realça a dor que o poeta sente por ter sido maltratado. Cantiga de Escárnio e Malvísar, de João Garcia de Guilhado. Esta cantiga tem 3 estrofes com 6 versos cada, sendo um deles o refrão, Dona Feia, Velha e Sandia. Todos os versos têm 8 sílabas métricas, apresentam um esquema rimático emparelhado e cruzado. Esta cantiga aponta para o elogio cortês da senhora, já que uma dona se queixa de nunca ter sido louvada. O poeta fala ao seu jeito. O sujeito poético é, novamente, uma voz masculina. Podemos afirmar que é uma cantiga de Malvísar, pois o poeta faz uma crítica direta, utilizando uma linguagem mais agressiva, Dona Feia, Velha, Sandia. Recursos expressivos. Temos a anáfora, Dona Feia, no início das 2 últimas estrofes. A outra cantiga de escárnio e maldizer é a cantiga de Pero Garcia de Burgalês. Esta cantiga é apresentada em 4 estrofes com 7 versos cada, excluindo a última cópula que é um terceto. O seu esquema rimático é interpolado. Quanto às suas sílabas métricas, cada verso é ineassílabo. Esta cantiga de maldizer é uma crítica indireta aos trovadores que garantem morrer por um amor não correspondido, sendo que o autor utiliza o roi queimado como referência. O sujeito poético é uma voz masculina. O recurso expressivo com mais presença nesta cantiga é a ironia, utilizada pelo autor para ridicularizar o amor cortês e também para criticar Rui Queimado, por pensar que Deus lhe irá conceder o mesmo poder que concedeu a Deus, a possibilidade de ressuscitar ao terceiro dia, daí ele não temer a morte.